parece ter tido poder. Suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 27. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 27. Amém? Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados nesse momento. Entramos na Tua presença, Pai, no nome de Jesus e pelo Seu precioso sangue. E te clamamos para que o Senhor nos limpe mais uma vez. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu sangue para que, ao olharmos para Ti, o Senhor possa nos receber. Para que o Senhor, ao olhar para nós, veja o sangue do Teu Filho derramado em nós. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia. Fala, Senhor Deus, através da Tua palavra. Me usa como instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. É ruim, hein? Esther mandou um bilhetinho para mim aqui, até 8h20. Vou nada. Deus é bom, Deus é bom. É engraçado quando a gente começa, né? A gente tem feito esses movimentos antes do culto, né? De fazer uma encenação, trazer um ponto de reflexão para introduzir a mensagem. E é engraçado porque muito do que foi dito aqui são coisas que vocês ouvem. São coisas que são aproximadas de vocês. São coisas que com certeza foram ditas aqui e muitos talvez estejam refletindo e pensando, será que é isso mesmo? Será que o que ele disse é verdade? Será que quando ele falou que não tem na Bíblia, não tem na Bíblia? Será que o que ele falou que tem na Bíblia, tem na Bíblia? Será que de verdade as coisas funcionam desse jeito como foi dito? E é por causa dessa dúvida, é por causa desses questionamentos que são colocados diante de nós, é que por muitas vezes nós falhamos. São por causa desses questionamentos, da forma como eles são colocados, dentro de um contexto de verdade. Por vezes são colocadas 5 verdades e apenas uma mentira. E aí se leva em consideração acreditando que sim, o que foi dito é uma verdade absoluta e assim eu vou levando a minha vida. É por esse motivo que muitos tropeçam. É por esse motivo que muitos caem. É por esse motivo que muitos deixam de experimentar as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Porque não conseguem reconhecer se aquilo que é dito, se aquilo que é falado é de verdade palavra do Senhor ou palavra de homens. Se de verdade o que está sendo dito está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus. Mas tudo isso acontece porque eu não tenho conhecimento da palavra. Porque eu não domino aquilo que a palavra diz que eu preciso dominar. Mas sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso quer dizer que os filhos das trevas, e você pode entender os filhos das trevas como muitas coisas, a sociedade, as pessoas que comandam os governos, as pessoas que estão rodeando a nossa vida. Você pode entender de várias maneiras, mas uma coisa você precisa concordar comigo. Todos eles têm uma única intenção, que é te afastar do caminho do Senhor. Independente por onde venha, eles têm um único objetivo, que é de te afastar do caminho do Senhor. E por isso eles são mais prudentes. Por isso eles são mais ardilosos e preparados
muitas vezes mais até do que nós mesmos. Porque a palavra de Deus está aqui. Eu posso acessá-la em qualquer tempo. Mas por vezes não o faço. Desprezo aquilo que foi criado para me conduzir no melhor caminho. E tudo isso acontece porque Satanás tem uma intencionalidade. Uma intencionalidade por vezes maior do que a minha e maior do que a sua em viver o Evangelho. O diabo ele tem uma intenção, e a intenção dele é clara, e tudo o que ele faz é focado nessa intenção, que é desviar você dos caminhos do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Hoje nós vamos falar sobre intencionalidade. O caminho para o propósito. Precisamos entender que nós não estamos nesse mundo apenas para vivenciá-lo. Estamos aqui para aproximar pessoas de Deus e nós nos aproximarmos dele. Isso é um caminho de intencionalidade. E eu queria que, na reflexão de hoje, vocês tivessem esse plano de fundo. Esse pano de fundo que leva vocês a entender o que é viver uma vida intencional diante do Senhor. Diz assim a sua palavra, no versículo 19 em diante. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós lemos esse texto de Paulo é a profundidade do que ele está trazendo para nós. Paulo sabia exatamente o quanto custava a sua vida. Paulo sabia o quanto a vida dele era preciosa para Cristo. Ele sabia o valor que Cristo pagou por sua vida. E ao saber o quanto ele era precioso para Cristo, ele passa a viver uma vida onde nada mais faz sentido senão adorar e servir a esse Deus. Paulo sabia o quanto ele valia para Deus. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite: você sabe o quanto você vale para Deus? Você sabe o preço pelo qual você foi resgatado? Você sabe o valor que você custa? Paulo sabia. E por saber, ele era intencional em tudo o que ele fazia. O texto que nós lemos agora é o final ali do capítulo 9, em que Paulo, um pouco antes, começa a conversar com o povo sobre as questões de exemplos de Israel, sobre a questão da liberdade cristã, de você poder comer ou não alguma coisa, até que ele entra nesse ponto da reflexão. Em que depois de dizer tudo isso e dizer o que você pode ou não pode fazer,
quando a discussão do povo era: será que eu posso comer algo? Será que eu não posso comer aquilo? Será que eu posso ouvir determinada coisa? Será que eu não posso ouvir? Uma discussão que no fundo não levava a nada a lugar nenhum. Mas mesmo assim, Paulo explica e diz que apesar de sermos livres em Cristo, nós precisamos ter responsabilidade com o outro. E aí Paulo finaliza de uma forma sensacional quando ele diz que se o que ele faz o outro pecar, ele nunca mais fará aquilo. Olha que coisa sensacional. Se aquilo que eu faço faz o outro pecar, eu não farei. Então, depois dessa discussão, Paulo entra na profundidade do texto, quando ele começa a fazer as pessoas se questionarem sobre qual era de verdade a sua intenção diante daquilo. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o motivo pelo qual você está aqui nessa noite? Qual foi o motivo que levou Deus a morrer, a vir à terra e em Cristo morrer por você e por mim? Existe uma intencionalidade na nossa vida. E o que Paulo nos ensina no versículo 20 e 22 é que ser intencional precisa de uma estratégia. Ser intencional precisa uma estratégia. E aqui é a primeira falha que nós temos. Por vezes, vivemos uma vida como se ela fosse eterna. Nos relacionamos com as pessoas como se nós tivéssemos controle sobre a vida. Deixamos de anunciar o Evangelho como se nós pudéssemos ter a certeza de que amanhã iremos encontrar qualquer uma das pessoas com quem nos relacionamos. E da mesma forma, deixamos de dizer eu te amo, deixamos de abraçar, deixamos de fazer tantas coisas valiosas porque temos a certeza de que amanhã elas estarão ali. E perdemos a noção da intencionalidade que precisamos ser e ter como cristãos. Porque nós não somos estratégicos na forma de lidar com as coisas. Intencionalidade precisa de estratégia. Versículo 20 e 22 diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Muitos usam esse texto para se envolver e continuar levando uma vida de pecado. Estar no meio de pessoas pecaminosas e por este motivo estar no meio deles, eu uso esse versículo para dizer: não, me faço de fraco para alcançar os fracos. Me faço de tudo para ganhar a poucos. Mas com certeza não é disso que Paulo está falando. É uma frase que eu costumo dizer muito para a galera: participa, mas não se envolve. Paulo está querendo dizer que você não tem que estar no meio do pessoal e andar e viver como eles, sem nenhum tipo de reflexão sobre isso. Não significa também adotar uma personalidade hipócrita de duas caras, sendo uma coisa para uns e outra coisa para outros. Paulo está dizendo que você não deve ter uma mobilidade moral, mas sim de métodos. A minha moral é uma. Apesar de viver com aqueles que não têm lei, eu tenho a lei de Cristo. O valor moral, a forma como Paulo entendia a sua vida era uma só. Mas ele aprendeu a participar do convívio daquelas pessoas, porque Paulo entendia um método. Trata-se de se dar bem com qualquer pessoa. É um exercício de tentar compreender a mente e o coração dos outros. Ser estratégico, ser intencional e com estratégia é você querer entender o próximo, é querer estar próximo do outro.
O que Paulo nos ensina com essa estratégia é entendermos que precisamos ser bons ouvintes. Você é um bom ouvinte? Você tem disponibilidade para sentar ao lado de alguém e ouvir as suas necessidades, ouvir as suas demandas? Ou você senta ao lado de pessoas simplesmente para poder fazê-las te ouvir? Ou ouvi-las com o interesse de que elas também te ouçam? O que Paulo faz e fazia com maestria era a capacidade de estar em qualquer ambiente e, ao estar naquele ambiente, fazer a diferença. Porque Paulo se interessava pelas pessoas. Paulo se relacionava com alegria. Paulo ouvia as demandas das pessoas e participava de suas vidas. Paulo sabia conversar sobre qualquer assunto. Eu, alguns meses atrás, num dos cultos, estava conversando com um irmão do JP, não sei se ele está aí hoje, e ele faz uns desenhos engraçados, assim, diferentes, né? E eu perguntei, isso é NFT? Aí ele, não é NFT não, para NFT eu tenho que registrar, tenho que fazer não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, e você conhece? Eu falei, eu conheço, poxa, conhecia pouco, claro, né? Bem pouco, mas o suficiente para poder minimamente bater um papo com ele. Qual é o assunto que você não quer conversar? Qual é o assunto que para você é chato? E por ser chato, você nem se conecta com as pessoas que gostam daquele tipo de assunto. Olha na sua sala de aula. Olha no seu trabalho. Olha nos ambientes onde Deus te colocou. Há assuntos lá que são chatos. E eu não estou dizendo assuntos que são amorais, tá? Como eu falei, o problema de Paulo, a facilidade que Paulo tinha, não era de deturpar os seus valores morais. Ele aprendeu a se relacionar com as pessoas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas preste atenção no ambiente onde você está inserido. Tem alguma conversa que você acha que é chata, que você não domina? Olha quantas pessoas você poderia se conectar simplesmente porque você se abre a ouvir o que para o outro é importante. Paulo sabia conversar. Paulo sabia trocar uma ideia, bater um papo e falar sobre qualquer tipo de assunto. Ele não tinha limites. Ele não se limitava. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma estratégia. Ele tinha uma intencionalidade, que era anunciar o evangelho onde quer que ele estivesse. Era o tipo de pessoa que não saía de casa à toa. Ele não saía de casa para viver a vida. Ele não saía de casa de qualquer maneira. Ele saía de casa talvez pensando assim, qual vai ser a oportunidade que eu vou ter no dia de hoje para pregar o evangelho para alguém? Deixa eu procurar aqui, ó. Deixa eu ver ali, tem aquele pessoal batendo papo na fila do banco. Vou ali sentar. Fila do banco não, porque hoje não tem fila do banco pra gente, né? A gente quase não vai ao banco. Mas digamos que tivesse. Vou ao banco, na fila do banco, eu tô ali batendo um papo, começa no futebol, passa pelo café, depois passa pela água, que o banco não tem água ali gelada pra gente. Daqui a pouco você está falando que a água da vida é Jesus Cristo. Começa no ambiente, você falando sobre futebol, mas eu nem gosto de futebol, mas eu sei que tem 11 lá no campo, lá legal, futebol, né? Cada um faz seu pedaço no futebol, né? Cada um precisa fazer uma coisa, tem um goleiro, tem um atacante, legal, cara. Tu sabia que na tua família, se você não exercer o seu papel, você deixa teu time prejudicado? Porque se no campo de futebol, cada um tem uma função para cumprir, e se um não cumpre, alguém sobrecarrega, na tua família também, poxa. Se tua mãe manda você fazer um negócio e você não faz, quem vai ter que fazer? Ela, sobrecarregou a mamãe. Sabia? Sabia que Deus fala que você tem que honrar pai e mãe? E você, de repente, não abençoar a vida da tua casa com quem você é e o que você pode fazer. Você está desonrando tua família? Olha só. Percebeu a dinâmica? Ah, mas eu não entendo de futebol. Ok, mas se naquele meu ambiente onde eu estou inserido, todo mundo fala de futebol, eu vou minimamente saber quantos tem em campo. E a partir daí eu vou orar. Senhor, me dá uma estratégia que eu vou falar de Jesus para alguém que você não gosta de futebol aí. O que eu estou querendo dizer é que Paulo se interessava pelos assuntos, não pelos assuntos. Paulo se interessava pelas pessoas que tratavam dos assuntos.
E para entrar naquele ambiente, ele precisava conhecer quais são os limites que você tem colocado na sua vida para não pregar o evangelho. Essa tem sido uma pergunta que eu tenho feito quase em todos os cultos. Quais são os limites que você tem colocado? Porque a palavra de Deus, ela se autoafirma quando diz que ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, ele é poder. Então você carrega poder em você. Se o que você tem na mão é só um estalinho, o problema não é do poder. É porque talvez você não está sabendo usar essa ferramenta como poderia. Paulo, ele era intencional e ele tinha uma estratégia. Ok? A segunda coisa que a intencionalidade precisa é de sacrifício. Intencionalidade traz sacrifício. Versículo 24 a 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, a indestrutível, a inacabável, ok? Assim, corro também eu, mas não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Intencionalidade precisa de sacrifício. Se você deseja ser intencional, se você deseja pregar o evangelho intencionalmente, saindo de casa e pensando assim, para quem que eu vou pregar esse evangelho bonitão que Deus me deu para levar? Você vai precisar de alguns sacrifícios. Não tem jeito. Paulo, quando está falando sobre isso, ele está olhando para os jogos istmos, né, na época da Grécia Antiga, e esses jogos eram jogos que tinham lutas, tinham corridas, né, tinham vários desportos, né, principalmente de atletismo, lançamento de coisas, corrida, lutas. Então Paulo, quando está falando para esse povo de Corinto, olha só a capacidade de Paulo. Paulo está pegando um negócio que os corintos conhecem, que eles vivenciam intencionalmente, né, a questão da cultura ali da época, ali, esportiva da época, e Paulo pega isso para poder apresentar o evangelho. Pegou aqui? Paulo não era de bobeira. Mas Paulo também deixa claro que se você quer ser intencional, você vai precisar sacrificar. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Paulo aqui ele usa uma metáfora atlética, relembrando aqui aos leitores que os lutadores devem disciplinar o próprio corpo, se quiserem sair vitoriosos nas lutas. Você quer sair vitorioso nas lutas que você luta? Em algum momento você vai ter que se esforçar, filho. Vai ter que se sacrificar. Eu faço arte marcial, né? Faço jiu-jitsu. Sempre falo porque eu fico feliz. Né? Fico feliz. Eu faço arte marcial. Luto desde os meus 19 anos de idade. Invariavelmente, eu estou com um quadro de lesão. Quando eu treino a vera para competir, alguma coisa nesse sentido, eu vou me lesionar, faz parte do processo. Eu preciso estar acostumado com isso. E saber que eu vou sentir dor, e saber que em períodos de processo de luta, de competição, eu vou ter que fazer dieta, vou ter que perder peso, vou ter que treinar mais, vou ter que me exercitar mais. Porque se eu quero ser vencedor, eu vou ter que me esforçar. Alguém aqui entra numa disputa atlética para perder? Não, eu vou lá, mas eu quero perder. Meu sonho é perder. Eu desejo com todas as minhas forças chegar lá em último. É assim não? Não, né? A gente faz o quê? A gente se prepara. Se você não se prepara, o que você diz? Não, eu estou indo só para competir, né? Porque você sabe que você não se preparou. Você sabe que não se preparou. Então, a única coisa que te sobra é a dissonância cognitiva em dizer que aquele prêmio nem é o mais importante. Não, eu estou aqui só para competir. Mas quando você se esforça, quando você se dedica, treina, perde noite de sono, se alimenta de um jeito diferente, treina em horários diferentes, quando você chega lá para lutar, quando você chega lá para competir, irmão, você vai para competir, para vencer.
Ah, não, mas eu não faço luta nenhuma. Ok, vamos falar de estudo. Você estuda. Mas aí você chega lá para fazer a prova, você nem estudou tanto assim. Se tu tirar um 7, tu fica feliz da vida. Pô, tirei 7, nem estudei. Estudei só um pouquinho, li rapidinho aqui antes da prova, me dei bem. Não é? Agora, estuda de manhã, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, durante uma semana inteira para uma prova. Tira 7 para você ver. Percebe como é que muda? Você fica como? Felizão? Não, você fica triste. Por quê? Porque você se esforçou. Você se dedicou àquilo. Você trabalhou e gastou energia para aquilo. Sacrifício. Quando você é intencional e algo que você faz, você vai precisar se sacrificar em algum momento. Aqueles atletas, eles sujeitavam essa disciplina e a esse treinamento para ganhar uma coroa que logo depois ela ia ser destruída. Ela ia murchar, uma coroa de louro. Sabe aquele louro que bota no feijão? Lembra? Então, da sua mamãe? Então, é assim que funcionava. Fazia uma coroa de louros, eles ganhavam lá aquilo, ficavam felizes da vida, eram campeões. Que depois de alguns meses ficava murcha, secava. Quanto mais nós, quanto cristãos, em que a gente deve se disciplinar para ganhar uma coroa que leva para a vida eterna. Eles estão correndo por algo que acaba, nós estamos correndo para algo que leva para a vida eterna. Será que nós deveríamos fazer por menos? Será que a gente deveria lutar menos por isso? Será que a gente deveria se esforçar menos para alcançar essa coroa? Um soldado fraco não pode vencer batalhas. Um atleta mal treinado não pode ganhar corridas. É injusto. A gente deve sempre considerar, como homens e mulheres de Deus, em campanha, em luta, em guerra, avançar sempre para uma meta. O grande problema é que, por vezes, nós estamos vivendo uma vida sem meta. Temos uma meta para o trabalho, temos uma meta para a escola, temos uma meta de relacionamento, mas quando a gente fala de uma meta para Cristo, quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus? Responde para si mesmo. Não precisa responder para mim, não. Quantas pessoas você levou para Jesus esse ano? 6 meses já se passaram. Alguns podem dizer, pastor, para você é mole, você prega aqui e leva, sei lá, 10, tal. Então, vai ver lá na minha faculdade. Vai ver lá no tatame onde eu treino. E não falo isso para me orgulhar, não. Eu falo isso para provar para vocês de que é possível. Basta você ter uma meta. Você colocar na sua mente, ser intencional e dizer, eu vou me sacrificar, eu vou me relacionar com essa pessoa que não pensa como eu penso, que não olha a vida como eu olho, que fala de um jeito que não me agrada, mas eu vou me relacionar com essa pessoa intencionalmente para que ela conheça Jesus através da minha vida. Isso é um sacrifício, mas ser intencional para Cristo é necessário ter um sacrifício, mas você não faz um sacrifício para ganhar uma coroa de louro, que logo depois ela se arrebenta, não. Você está fazendo um sacrifício para a vida eterna. Você está fazendo um sacrifício para levar pessoas, para reconectá-las com Deus. Aquilo que você vai entregar para essa pessoa é vida eterna. Não é uma coroa de louros na cabeça, não. Devemos disciplinar nossos espíritos. E nós podemos fazer isso enfrentando os problemas da vida com tranquilidade e confiando no Senhor. As tentações, com toda a força que possamos obter com a ajuda de Deus. Os ventos contrários, com coragem, nós podemos disciplinar o nosso espírito dessa forma. Todos os dias a vida te oferece uma oportunidade de disciplinar sua alma, seu espírito. Todos os dias. Todos os dias você tem confronto, todos os dias você tem dificuldade, todos os dias você tem algo que vai procurar te afastar de Deus. Todos os dias. Mas se o teu foco for intencionalmente agradar o coração de Deus, tudo isso vai servir para te fortalecer. Precisamos parar de vivermos uma vida sem meta, sem foco. Satanás não brinca. O inimigo de nossas almas não brinca. Terceiro, intencionalidade é o caminho para o propósito. Intencionalidade é o caminho para o
propósito. Às vezes, nós acreditamos que sermos intencionais é um fim em si mesmo. Estou sendo intencional, então isso basta. Não. Intencionalidade precisa te conduzir a um propósito. Consegue entender isso? Eu sou intencional para alcançar algo, para conquistar algo. Então, intencionalidade é o caminho para o propósito. Versículo 23 diz assim, Paulo dizendo, tudo faço, olha só, hein? Tudo faço por causa de quê? De quê? Tudo não é alguma coisa. Tudo não é uma coisa ou outra. Tudo é tudo. Tudo que eu faço é por causa do Evangelho. Para quê? Com o fim de me tornar cooperador com ele. E aqui a palavra cooperador é interessante porque ela tem a ver com a questão de você ter o ministério da reconciliação, né? De conectar, de juntar, ser o colaborador, estar junto. É um privilégio poder fazer isso. Tá? Você é um privilegiado por ter a oportunidade de anunciar o Evangelho. Mas ele diz que tudo que se faz é com um objetivo. Qual o objetivo? Alcançar vidas e cooperar para a causa do Evangelho. A intencionalidade, ela está diretamente relacionada à palavra servo. Você não vai ser intencional para alcançar o objetivo do Evangelho se você não for servo do Senhor. E quando eu falo servo, não falo do convertido. Eu falo do doulos, do escravo. Daquele que serve sem direitos. Aquele que deseja entregar sua vida ao ministério. E não falo também ministério pastoral, mas o ministério de Cristo, de anunciar o Cristo. Nada disso que Paulo produziu, nenhum dos seus ensinamentos para nós hoje faz sentido se nós não nos virmos como servos. E mais, precisamos entender exatamente o que é ser servo vivendo no amor de Cristo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Servo não é apenas você dizer que é cristão. Servo é você viver como servo. Paulo diz no versículo 23 que para ele a condição de se tornar participante do que Cristo propõe é fazer tudo o que ele faz por causa do Evangelho. O que você tem feito na sua vida por causa do Evangelho? O que você tem feito na sua vida por causa do Evangelho? Trabalho. Você trabalha para ganhar dinheiro? Ou para estar naquele ambiente lá e pregar o Evangelho? Você estuda para passar na faculdade? Para finalizar o ensino médio? Ou você está lá dentro para pregar o Evangelho? Você se relaciona com seus amigos porque tu curte estar com eles, jogar um futebol, fazer uma fofoca de vez em quando? Ou você está lá no meio deles para pregar o Evangelho? Porque Paulo diz que tudo que ele fazia era para quê? Pregar o Evangelho, não é isso? O que você faz na sua vida com o Evangelho? Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se a minha resposta for diferente de pregar o Evangelho, eu estou onde eu estou para pregar o Evangelho, a minha vida não tem intencionalidade nenhuma. Porque se eu nasci, se eu fui criado para adorar ao Senhor, e no Ministério da Reconciliação reconectar pessoas com Cristo, e eu não estou fazendo isso, eu estou descumprindo aquilo que eu fui criado para ser feito, para fazer. Eu estou negligenciando aquilo que foi me confiado. Mas quando você entende o que é ser servo, quando você entende o que é ser escravo, quando você entende que Deus é teu dono, e não só o seu Senhor, e aqui eu faço um adendo, né, que eu tenho refletido muito sobre isso, né? A palavra Senhor, no português, ela perde um pouco da sua profundidade, do seu tamanho. Quando você fala Senhor nos Estados Unidos, é Sir, né? Meu inglês aqui, Sir, né? Mas quando você vai falar sobre Deus, é Lord. É diferente. Entende? Quando você vai falar Senhor, Deus, é Lord. L-O-R-D. No português, não. No português, se você encontrar uma senhora ali, é uma senhora.
Se vier um homem de mais idade, é Senhor. Se vier uma autoridade, é Senhor. Se vier uma outra pessoa que é um pouco mais velha, Senhor. Né? Se alguém com uma posição maior, Senhor. Deus, Senhor. A gente perde a capacidade de entender. Eu gostaria muito que nós pudéssemos declarar que Deus é o nosso dono. Fala agora aí que Ele é teu Senhor. Mole, sai fácil. Diz que Ele é teu dono. Olha o peso da palavra. Porque Ele é o nosso dono. O Senhor, o senhorio de Deus, que a Bíblia relata sobre aqueles que o servem, é um senhorio do Senhor sobre o escravo, que não tem poder, que não tem autoridade, que não tem desejo. Tudo isso é para agradar ao seu dono. Então, acho que nós deveríamos começar a orar assim, ó Pai, Tu és o meu dono. Porque quando eu digo que Ele é meu dono, se eu souber que Ele não é meu dono, a palavra sai diferente, sai meio atravessada, ela não sai com prazer. Como às vezes a gente fala, Tu és o meu Senhor. Comecem a refletir sobre isso. E aí talvez a gente chegue num lugar de reflexão que Paulo conseguiu chegar. Paulo, quando dizia que ele era escravo, ele sabia exatamente o que significava ser escravo naquele contexto. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa noção do que é ser escravo. Mas Paulo sabia. Então Paulo, quando fala que nós precisamos servir, quando ele fala que nós precisamos nos curvar a essa vontade de Deus, quando ele diz que tudo o que ele faz tem um propósito único de pregar o evangelho, e ele cita nessa carta, ai de mim se não o fizer, Paulo está dizendo, eu não tenho vontade sobre mim, eu não tenho vontade sobre os meus desejos, eu não tenho vontade sobre absolutamente nada que está relacionado à minha vida. A minha vontade pertence ao meu dono, a minha vontade pertence ao meu Senhor, e a vida que eu vivo hoje é uma vida que eu vivo em Cristo Jesus. E o privilégio está no lugar de eu e você podemos experimentar a mesma coisa que Paulo experimentou. É um privilégio para nós vivenciar aquilo que Ele nos convida a fazer. Na vida, nós precisamos conhecer nossa meta. Uma das coisas mais penosas da vida é ver a falta de objetivo na vida de tantas pessoas que vão caminhando sem rumo ao invés de dirigir-se para algo. A gente precisa conhecer na vida o valor dessa meta de Cristo Jesus. A meta é a vida. E certamente ganhar a vida vale tudo. Na vida, nós não podemos salvar a outros a não ser que nós dominemos a nós mesmos. Na verdade, não podemos servir a outros a não ser que nós sejamos donos, que não sejamos donos de nós mesmos. Não podemos ensinar o que não sabemos. Não podemos levar a outros a Cristo até que nós mesmos não encontremos e sejamos encontrados por Ele. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Eu mato a minha vontade. Todo dia eu me sacrifico. Todo dia eu renovo a minha aliança com Cristo. Para que eu possa ser achado justo por Ele. Para que eu possa anunciar o Evangelho. O que eu e você temos feito para além disso? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Você tem uma intencionalidade no Evangelho? Você se relaciona com as pessoas ao teu redor com a intencionalidade de anunciar o Evangelho? Ou você não quer nem se relacionar? E quando se relaciona de qualquer jeito. Pare para pensar, porque se você professa a Cristo como seu dono, a Deus como seu dono, a sua vontade está debaixo da vontade dEle. E a gente faz isso de forma consciente, não que Deus nos obrigue. É de forma consciente, por amor. Nós fazemos o que fazemos por amor a Cristo. Pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então, o amor com que Ele nos amou nos constrange a nós servirmos a Ele. Como está a tua vida de intencionalidade hoje? Eu quero orar por você nessa noite.
É uma palavra que, ao mesmo tempo em que ela nos impulsiona, nos encoraja, nos chama a uma responsabilidade, ela também nos constrange, nos coloca numa posição de desconforto. Mas essa é a intenção mesmo. Viver uma vida diante de Cristo precisa ser uma vida de desconforto o tempo todo. O tempo todo. Que nos move a uma intencionalidade na direção do outro. Ser intencional precisa de uma estratégia. É necessário que você saiba o que você quer diante do Senhor. Precisa ser, sim, estratégico para lidar com Ele, para fazer as coisas. Para ser intencional, você vai precisar se sacrificar em prol de si mesmo e em prol do outro. Mas isso é ser servo. É servir como Jesus mandou a gente servir ao outro. Porque a intencionalidade é o caminho que vai te levar ao propósito da sua vida, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. E como eu faço geralmente, eu sempre tenho duas orações. Eu tenho uma oração de consagração, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, mas entenderam hoje que talvez não estejam levando uma vida de intencionalidade, têm perdido oportunidades. Tem deixado de lado aquele momento de se envolver com pessoas, não para que a sua moral seja deturpada para que você comece a agir e a falar como os outros falam. Não, não é isso. É buscar estratégias de, no lugar onde Deus te colocou, você anunciar o Evangelho. Anunciar a Cristo. Então, essa primeira oração é para você que já aceitou Jesus e quer de verdade novamente se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, me ensina a ter intencionalidade, faça com que isso não saia do meu coração, não saia da minha mente, para que eu possa ser intencional em anunciar o teu Evangelho. E a segunda oração é para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Aqueles que talvez estejam aí caminhando, tal, mas ainda não tiveram a oportunidade de dizer: Senhor, olha, eu nunca entreguei minha vida, eu nunca consagrei minha vida ao Senhor, eu já tive oportunidade, mas não quis, enfim, qualquer coisa. Mas se nesse momento você colocar no teu coração o desejo de entregar a tua vida a Jesus, eu vou fazer uma segunda oração para você também, tá? Então feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra ela nos constrange. A tua palavra nos encoraja. Só ela é capaz de fazer isso. Só ela é capaz de discernir intenções dos corações. Só ela é capaz de dividir juntas, medulas. Só ela é capaz de fazer isso. E a tua palavra nos mostra que a intencionalidade nos leva a um propósito. Quando eu sei para o que nasci, quando eu sei por que vivo, isso me leva na direção do cumprimento de um propósito. E teu servo Paulo, ele entendeu isso claramente. O propósito dele era anunciar as boas novas do Evangelho. E essa palavra hoje trazida até nós, Senhor, ela também nos coloca numa posição de entendermos quem nós somos. E de que forma nós temos nos posicionado diante dos lugares onde o Senhor tem nos colocado. Talvez esteja faltando intencionalidade ao teu povo. Não é abrir a Bíblia e pregar o Evangelho nas praças, o que também é importante, Pai, mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de relacionamento. Paulo nos ensina a se relacionar. Era um homem que sabia lidar com pessoas de alto poder, pessoas das mais baixas classes. Era alguém que aprendeu a ser intencional ouvindo pessoas. E Pai, a mesma oportunidade que o Senhor deu a teu servo Paulo, o Senhor deu a nós também. Mas por vezes a nossa falta de intencionalidade faz com que a gente perca o propósito. Nós já entendemos que nós temos um ministério que foi nos dado.
Nós já entendemos que o Senhor nos deu uma palavra, que é um ministério e é uma palavra de reconciliação. Deus te ama, nós nos afastamos do Senhor pelo nosso pecado. Deus veio em terra como Jesus, morreu na cruz, nos lavou dos nossos pecados e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida eterna. Essa é a mensagem da reconciliação, mas Pai, tão pouco às vezes nos limita e nos falta a intencionalidade de criar um ambiente para anunciar o Evangelho. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E se há aqui nessa noite pessoas que entenderam a necessidade de serem intencionais, de se relacionar com pessoas, mas de ter em suas mentes a intencionalidade de anunciar o Evangelho, se há aqui pessoas que perderam isso, ou que até agora não conseguiam enxergar a importância disso, Pai, fale ao coração de cada um deles em nome de Jesus. Fortalece os seus espíritos, traga entendimento, compreensão, abra portas, traga pessoas, como o Senhor fazia no tempo de Atos, como diz a tua palavra, que o Senhor trazia as pessoas que precisavam ser salvas. Traga até cada um de nós pessoas que precisam ouvir do Evangelho, e que nós, dentro de uma intencionalidade, possamos pregar o Evangelho a essas pessoas. Nos encha de coragem, Senhor. Nos encha de autoridade vinda do Espírito, para que nós possamos cumprir esse ministério da reconciliação que o Senhor nos deu. E de forma especial, Pai, talvez hajam aqui pessoas que ainda não tenham tido um encontro contigo. Pessoas que ainda não tenham tido a oportunidade de dizer que a fonte de água viva jorra dentro deles. Pessoas aqui que ainda estão mortas espiritualmente, que o seu espírito está desconectado pelo pecado, por todas as escolhas erradas que um dia fizeram. Mas Pai, talvez hoje seja a noite em que o Senhor toca o coração delas e elas não resistam mais. Então, Pai, se há aqui pessoas que não te conhecem, que elas possam entregar as suas vidas a Jesus, repetindo assim essas palavras: Deus, eu sou pecador, eu entendi que eu estou morto em meus pecados, mas hoje eu desejo ter vida plena e vida em abundância. E reconheci que só é possível confessando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e dono da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu me arrependo e eu declaro: Espírito Santo, venha morar em mim, venha morar em meu coração. Eu me rendo, eu pertenço a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você nessa noite decidiu ser intencional na forma de viver, ser intencional na sua forma de conduzir a sua vida na direção de Cristo, ser intencional nas suas relações, fique de pé no seu lugar. Se você deseja se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, eu hoje entendi, eu vou ser intencional, eu vou acordar de manhã e vou buscar pessoas para anunciar o Evangelho, do jeito mais simples ou do jeito mais complexo, mas eu decidi ser intencional e anunciar o Evangelho, fique de pé no seu lugar. E se há aqui nessa noite alguém que ainda não aceitou Jesus, mas entendeu o chamado, levante uma de suas mãos, deixa eu te conhecer. Se há aqui alguém que não conheceu Jesus ainda, levante uma de suas mãos. Graças a Deus, todos aqui já tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus e colocar suas vidas diante do Senhor. Vamos declarar, vamos cantar essa canção
com alegria no coração, declarando a quem é o teu dono e dizer: Senhor, tu és o meu dono e nada mais importa, além de ti nada mais, nada mais. Declare isso ao Senhor, declare, Senhor, nada mais, nada além de ti, só nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, viva uma vida que vale a pena ser vivida na presença do Senhor.